Não dá pra... Aí esse negócio tem uma música tocando. Eu não posso colocar. E é o seguinte, isso aqui foi postado pelo perfil São Paulo Antiga, que mostra uma casinha, tipo o estilo que é bangalô, estilo clássico de casas brasileiras. E aí o que acontece? Essa casa, ela se transformou nessa casa. E foi recentemente. Que a pessoa que basicamente é dona desta casa, ela achou por bem, achou que ia valorizar mais a casa, ela destruía a casa em termos arquitetônicos, tá? E transformar nessa coisa horrorosa, simplesmente porque venderia. Só que eu vou falar a verdadeira red pill disso aí. Querem a verdade? A esquerda, porque isso aí tem arquitetos, e a galera da esquerda, ai meu Deus, a destruição do espaço urbano, da nossa história. E assim, eu fico triste. Eu acho linda esta casinha. Ela é linda, é ou não é, Junito? É. E ela foi completamente destruída pelos novos donos. Mas sabe qual é a red pill? Os novos donos tomaram uma decisão econômica consciente. Porque se eles querem alugar essa casa, eles não vão conseguir manter aquele padrão antigo em que o muro qualquer um pula e a pessoa já tem acesso à porta e à janela tão fácil. Porque nós vivemos num país horrendo como o Brasil, em que as coisas precisam se tornar feias para poderem atuar contra a insegurança pública. Então a mesma esquerda que fica revoltada que o proprietário da casa tenha destruído a fachada dela, porque a esquerda tá preocupada, é a fachada bonita, e eu também gostaria de ter casinha bonita, eu queria manter isso aí. Mas como é que eu vou manter isso aí? E como é que alguém vai querer alugar isso aí se não dá? Junito, não dá. As pessoas não conseguem alugar casas que não tenham muros e grades altos e que nos tornem essa aberração. Isso tá muito feio. Mas as nossas cidades são feias também, porque as cidades são inseguras. E as pessoas têm que criar suas mini fortalezas horrorosas para que elas não sejam roubadas. Porque entra um ladrão, aí rouba, estupra, mata, toma as coisas dos outros. Porque a sociedade antiga, meus amigos de esquerda, a sociedade retrógrada tinha menos crime. E a nossa tem muito crime. Então aquela sociedade poderia ter só esse murinho que ninguém ia entrar nessa casa. Só que elas entram. Aí o que você quer? Aí vocês querem reclamar? Qual a reclamação? Ai não, destruíram o revestimento com os caquinhos. O caquinho era muito fofo, era bonito, eu também gostava. Isso tá feio. Mas vamos então defender direito penal brabo pra cima de vagabundo para que as casas no Brasil voltem a não ser muradas? Porque as casas no Brasil são horríveis, tá? A arquitetura brasileira é feia. Nossas cidades são das coisas mais feias do mundo, tá? Cidade brasileira é feia. Não venham com esse papo, nossas cidades são feias. São Paulo é feia pra caramba. E o Rio continua lindo? Não, ele nunca foi lindo. Só no começo, lá antigamente. O Rio de Janeiro é uma cidade feia. A arquitetura do Rio é feia. Você tem uma faixa bonita perto da praia. Tem um lugar bonito lá na lagoa. Tem um pedaço lá bonito por causa da paisagem natural. Tem lá, o Jardim Botânico. E o resto, o Rio mesmo, onde mora a maior parte da população, elas moram em lugares muito feios. Muito feios e muito inseguros. Nossas cidades são feias. Nós moramos num lugar onde a urbe é feia. E as cidades são feias porque elas também são inseguras. Porque não tem infraestrutura, mas uma série de problemas. Mas assim, veja que quando elas foram construídas ali, né? Essa casinha, sei lá, provavelmente nos anos 60, ela era bonitinha. Era bonitinha, Junito. Não tinha nada de errado, né? Ela era bonitinha. Ela vira essa coisa horrenda porque tem ladrão nela. E as pessoas fazem das suas casas mini fortalezas. Você era o cara que não gostava de falar mal de arquitetura no Twitter? Não, mas eu tô falando aqui em termos reais, porque eu tô vendo assim, virou não uma polêmica, mas muita gente ficou falando desse caso aí, como se fosse uma degeneração da arquitetura, uma destruição numa pequena casa, sabe? Aquela coisa, uma casinha bonita foi transformada numa casa tão feia. E sim, ela foi, mas essa destruição, ela atendeu uma necessidade concreta e real de uma pessoa que mora naquele bairro, que é segurança. E sabe o que é pior? Entendeu? Se tivesse segurança, se vagabundo tivesse preso, não tinha muro nessa casinha. As cidades seriam mais bonitas. Sabe o que é o pior? Não sei se isso vai fazer sentido. Tá, eu morava numa cidade do interior que ainda não tinha esse tipo de coisa. Os muros eram baixos, ainda tinha, às vezes, aqueles muro vivo, que é de planta. Marechal Cândido Rondon. Quem mora em cidade do interior do Paraná vai entender o que eu tô falando. Nos novos loteamentos, que fazem aqueles grandes loteamentos, vem tudo com essa estrutura de casa desse jeito, mesmo sem precisar. Sim. Porque ainda não é daquela região, daquela cultura, mas como os arquitetos, acho que vem tudo na mesma escola, daí acaba vindo a mesma arquitetura da cidade grande, que é tudo fechado, parece uma prisão. Sim. Nos novos loteamentos, nas novas construções, e as cidades do interior que não teriam esse tipo de coisa, estão começando a ficar com isso. Exatamente, porque as pessoas já percebem como
dê valor maior uma casa vir com o seu pacote de proteção murada. A ponto de, em condomínios fechados, tem pessoas que fazem casas com muro. Tem condomínio fechado, casa com muro. Já tá virando algo cultural, o medo. É cultural. Tipo assim, olha, ter um muro faz parte da minha paisagem. Ter uma casa, ela pressupõe um muro. E não é assim. Quando vocês assistem aqueles filmes americanos, né, da casinha do subúrbio, não há muro. Quando vocês leem o gibi da Turma da Mônica, se você for ver, as casas não tem muro, não há muro. O muro foi uma criação necessária por conta da violência. Porque nós passamos por um processo muito agudo de urbanização. Porque o Brasil era um país agrário, ele se urbanizou rápido. Ele se urbanizou primeiro em certas regiões por conta da imigração. Mas essa imigração se transformou em classe média rapidamente. Depois teve o fluxo de migração interna. Essas pessoas para favelas, para as periferias. Uma parte delas ficou completamente desassistida, foi parar no crime, se tornou crime. E crimes começaram a ser cometidos em série. As classes médias começam a se proteger, as periferias começam a se proteger. E aí você cria uma sociedade sem confiança, a sociedade do muro. E as pessoas constroem muros em casas ou vão morar em apartamentos com sistemas de defesa complexos. Vamos falar a verdade. Você entra num prédio, abre uma porta, você entra e você fica num estágio intermediário entre uma porta que é fechada e outra. Então são criados estágios de entrada em garagem. Isso não é normal, galera. Isso não é normal. E não é normal quando eu estou falando, ai, que cultura de ódio. Não, isso é necessário para você evitar sequestros, por exemplo, ou assaltos dentro de apartamentos. Mas não deveria ser comum isso, porque isso é bizarro. Isso é uma sociedade assustada. E ela tá assustada com razão porque é uma cidade que envolve crime. Se você elimina o crime, você vai eliminar todas as coisas. Os prédios podem não ter muros, como nas cidades desenvolvidas. Os prédios em São Paulo, você anda na rua, você não tem fachada viva, fachada ativa. Porque basicamente os prédios são todos murados. Pra você ter um ecossistema fechado. E muro deveria servir só pra, sei lá, no cachorro não invadir a casa do vizinho, né, Renan Santos? Isso seria algo saudável pra sociedade brasileira? Sim, só que a sociedade é insegura. Entendeu? Ela é insegura e ela é insegura com razão e as pessoas absorveram isso. E aí fica muito difícil. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho. Falando, cara, não é possível que ninguém pensa como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.